Eles me deixaram aqui com 2 sacolas de roupas velhas e uma promessa que eu, na minha tola inocência de mãe, acreditei ser verdadeira. Ricardo olhou nos meus olhos, aqueles mesmos olhos que eu limpei tantas vezes quando ele chorava de medo do escuro, e disse: Mãe, é só por 30 dias. É só para a reforma da casa acabar. A senhora vai voltar a ser rainha no seu lar. Eu sorri. Eu beijei a mão dele. Mas hoje, faz exatos 8 meses que estou sentada nesta poltrona de courino rasgado. O telefone não toca. A reforma nunca existiu. Mas o que o Ricardo e a minha filha Beatriz não sabem é que, na pressa de se livrarem de mim, como se eu fosse um móvel quebrado, eles esqueceram algo fundamental. Eles esqueceram que eu não sou apenas uma velha descartável. E quando a enfermeira-chefe me entregou aquela carta que chegou por engano no endereço antigo... Ah, meus filhos, vocês não perdem por esperar. Meu nome é Maria. Tenho 82 anos, mas se você olhar para mim, talvez me dê mais por causa do cansaço que carrego na alma, ou talvez menos, porque sempre fui vaidosa. Sempre gostei de passar meu batom cor-de-boca e arrumar meu cabelo grisalho num coque firme. Eu não sou uma mulher de muitas letras, estudei pouco, mas a vida me ensinou coisas que faculdade nenhuma ensina. A vida me ensinou a trabalhar duro. Eu construí minha casa tijolo por tijolo. E não estou falando isso como força de expressão, não. Eu e meu falecido marido, o Antônio, nós amassamos barro. Nós levantamos paredes nos finais de semana, enquanto as outras pessoas descansavam. Aquela casa, um sobrado grande no bairro da Aclimação, com um jardim cheio de hortênsias e um quintal onde meus netos correram tanto. Aquela casa era o meu orgulho, era o meu troféu. Cada azulejo daquela cozinha tinha uma história de sacrifício. Depois que o Antônio partiu, há 10 anos, a casa ficou grande demais, é verdade. O silêncio ocupou os quartos vazios, mas era o meu silêncio, era a minha paz. Eu tinha minha rotina. Acordava cedo, passava meu café, aquele cheirinho que invadia a casa toda. Regava minhas plantas, conversava com a vizinha pelo muro. Eu era feliz, sabe? Ou pelo menos eu tinha dignidade. Eu era dona do meu nariz e do meu teto. Meus filhos, Ricardo e Beatriz, sempre foram o centro do meu mundo. O Ricardo, sempre tão falante, tão cheio de ideias de negócios que nunca davam certo. A Beatriz, mais calada, mas com um olhar que sempre parecia estar calculando o preço de tudo. Eu amava os dois com aquela cegueira que só as mães têm. Se o Ricardo precisava de dinheiro para trocar de carro, a mamãe estava lá. Se a Beatriz queria viajar para a Europa e precisava que eu cuidasse dos filhos dela por um mês inteiro, a vovó estava lá, firme e forte. Eu nunca disse não. Talvez esse tenha sido o meu maior pecado. Criar filhos que nunca ouviram um não. Tudo começou a mudar num domingo de chuva. Eu escorreguei na área de serviço. Foi um tombo bobo, desses que a gente levanta rindo da própria falta de jeito. Machuquei um pouco o quadril, fiquei com um roxo feio na perna, mas não quebrei nada. O médico disse que foi apenas uma contusão forte. Mas para os meus filhos. Para eles, aquilo foi o sinal verde que eles estavam esperando. No dia seguinte, eles apareceram lá em casa. Não com flores, não com remédios, mas com caras de preocupação exagerada. Mãe, isso não pode continuar assim. A Beatriz disse, andando pela minha sala, passando o dedo sobre os móveis para ver se tinha poeira. A senhora está perigosa aqui sozinha. E se cair e bater a cabeça? E se morrer e ninguém ver? Vira essa boca para lá, menina. Eu respondi, tentando me levantar da poltrona para servir um café, mas senti uma pontada de dor e gemi baixo. O Ricardo me segurou pelo braço com uma força desnecessária. Tá vendo, mãe? A senhora não tem mais condições. A gente conversou, eu e a Bia. A gente quer reformar a casa, fazer um quarto para a senhora no andar de baixo, colocar barras no banheiro, piso antiderrapante, deixar tudo seguro. A proposta parecia um sonho. Meus filhos preocupados comigo, querendo adaptar a minha casa para eu viver melhor? Meus olhos encheram de água. Como eu fui tola.
Como a carência faz a gente ficar burra. Mas onde eu vou ficar durante a obra? Perguntei. A gente viu um lugar, mãe. O Ricardo disse rápido demais. É um residencial sênior, coisa de primeira. Tem enfermeira 24 horas, tem atividades, tem jardim. É como um hotel, mãe. A senhora fica lá uns 30, 40 dias no máximo. Enquanto isso, a gente deixa a sua casa um brinco. Eu olhei para a minha sala, para as fotos deles nas paredes. Olhei para o jardim que o Antônio tanto amava. Senti um aperto no peito, uma intuição ruim, dessas que a gente sente na boca do estômago. Mas eu olhei para o rosto dos meus filhos e vi o que eu queria ver. Amor. Está bem, eu disse. Se é para o meu bem. A semana seguinte foi um turbilhão. Eles encaixotaram minhas coisas com uma rapidez assustadora. Minhas porcelanas, minhas toalhas bordadas, tudo sendo enfiado em caixas de papelão e levado para um depósito, segundo eles. Eu só pude levar 2 malas. Lá não cabe muita coisa, mãe. É quarto provisório, a Beatriz dizia, enquanto tirava meus vestidos do armário sem nem dobrar direito. Quando chegamos aqui, no Lar Doce Viver, o nome já me deu um arrepio. O portão de ferro pesado se fechou atrás do carro do Ricardo com um estrondo que soou como uma sentença. O lugar não era horrível, não vou mentir. Tinha um jardim na frente, bem cuidado, mas o cheiro. Assim que entrei na recepção, senti aquele cheiro. Uma mistura de sopa de legumes passada, desinfetante barato e talco antigo. O cheiro da espera, o cheiro do fim. O quarto que me deram tinha 2 camas. A outra estava vazia, com um colchão nu. As paredes eram de um bege triste, descascando perto do rodapé. É só por pouco tempo, mãe, Ricardo repetiu, evitando olhar nos meus olhos. Ele olhava para o relógio o tempo todo. A obra começa segunda-feira. Vocês vêm me visitar? Perguntei, sentada na beirada da cama dura, segurando minha bolsa com força, como se ela fosse minha âncora. Claro, mãe, todo fim de semana. A Beatriz prometeu, me dando um beijo no rosto que não fez barulho. Um beijo seco. Eles foram embora rápido. Disseram que tinham que assinar a papelada na secretaria. Eu fiquei ali, ouvindo o som do motor do carro se afastando. Fui até a janela, mas meu quarto dá para os fundos, para um muro alto com cacos de vidro em cima. Não vi eles partindo, só senti. Senti que uma parte de mim tinha ido embora com eles. A primeira semana foi de negação. Eu dizia para as enfermeiras, estou aqui só de passagem, viu? Minha casa está em reforma. Elas sorriam aquele sorriso condescendente. Aquele sorriso que a gente dá para a criança que conta mentira. Claro, Dona Maria, claro que está, dizia a enfermeira Joana, uma moça boa, mas que já tinha visto aquela história 1000 vezes. Eu tentava manter minha rotina. Acordava cedo, tomava banho, me vestia com minhas roupas de sair, passava meu batom. Ficava sentada na sala de convivência, olhando para a porta principal. Cada vez que a campainha tocava, meu coração dava um pulo. Deve ser o Ricardo. Deve ser a Beatriz trazendo meus netos. Mas entravam outras pessoas, filhos de outros idosos. Eu via os abraços. Eu via as sacolas com frutas, com presentes. Eu via o brilho no olho da Dona Lourdes quando a neta chegava. E eu ficava ali, com as mãos cruzadas no colo, sorrindo amarelo, fingindo que estava tudo bem, que os meus viriam logo. O primeiro sinal real de que algo estava errado veio com 20 dias. Eu liguei para o celular do Ricardo. Caiu na caixa postal. Liguei para a casa da Beatriz. Ninguém atendeu. Tentei o dia todo. À noite, consegui falar com meu filho. Oi, mãe. Nossa, que correria. A voz dele estava impaciente, com barulho de televisão alta no fundo. E a obra, meu filho? Como está ficando? Já quebraram o banheiro? Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que durou 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. A obra... a obra atrasou, mãe. O pedreiro sumiu. Sabe como é essa gente? Vamos ter que contratar outro. Vai demorar mais um pouco. Mas quanto tempo, Ricardo? Aqui é muito triste. A comida não tem gosto. Mãe, para de reclamar. A senhora está sendo bem cuidada. Tenho que desligar. O jantar está na mesa.
Tchau. Ele desligou. Nenhum eu te amo. Nenhum fica com Deus. Apenas o tu-tu-tu do telefone mudo. Naquele momento, sentada no corredor escuro do asilo, sentindo o frio do chão subir pelas minhas pernas, eu comecei a entender. A obra era uma mentira. O pedreiro não existia. Mas a esperança é uma coisa teimosa. A gente se agarra a ela porque a alternativa é dolorosa demais. Eu pensei, eles estão ocupados, eles trabalham muito, eles me amam, só estão estressados. Eu ainda não sabia. Eu ainda não sabia que eles já tinham colocado a placa de vende-se no meu portão no dia seguinte que me trouxeram para cá. Eu não sabia que minhas roupas, aquelas que não couberam nas malas, já tinham sido doadas ou jogadas no lixo. Eu não sabia que a minha vida, a vida da Maria, matriarca, dona de casa, mulher honrada, estava sendo apagada, deletada, vendida a preço de banana. Eu adormeci naquela noite rezando, pedindo a Deus paciência. Mal sabia eu que o que eu precisaria pedir não era paciência, era força. Muita força para o que estava por vir. Os dias aqui dentro se arrastam como uma lesma ferida. Você perde a noção de tempo. Segunda-feira parece com domingo, que parece com quarta-feira. A única coisa que marca a passagem do tempo é o cardápio. Terça é dia de frango, sexta é dia de peixe, que nunca viu o mar. O primeiro mês virou 2, os 2 viraram 3. As visitas? Raras. O Ricardo veio uma vez, no segundo mês, para trazer fraldas geriátricas. Fraldas! Eu olhei para aquele pacote gigante na mão dele e senti meu rosto queimar de vergonha. Eu não uso isso, Ricardo. Eu vou ao banheiro sozinha. Eu gritei tremendo de indignação. Ele nem olhou para mim. Entregou o pacote para a enfermeira e disse: é melhor prevenir, né? Vai que ela esquece. A cabeça já não está boa. Ele falou de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse uma cadeira quebrada. A cabeça não está boa. Minha cabeça estava ótima. Eu lembrava da data de aniversário de cada um. Lembrava da receita do bolo de fubá. Lembrava até do CPF dele, que eu decorei quando abri a primeira poupança para ele aos 18 anos. Mas a solidão começou a me corroer. É uma doença silenciosa. Você começa a duvidar de si mesma. Será que eu sou um fardo mesmo? Será que eu mereço estar aqui? O golpe mais duro veio no Natal. Ah, o Natal. Na minha casa, o Natal era sagrado. Eu começava a preparar tudo em novembro. O peru, a farofa com uvas passas que a Beatriz detestava, mas comia mesmo assim. O pernil assado por 6 horas. A casa ficava cheia. Luzes piscando, música, barulho de crianças rasgando papel de presente. Aqui no asilo, eles tentaram. As enfermeiras colocaram umas guirlandas de plástico nas portas e uma árvore mirrada no refeitório. Mas o ar era de tristeza. Eu acordei naquele dia 24 de dezembro com uma certeza absoluta. Eles viriam me buscar. É Natal, eu disse para a minha colega de quarto, a dona Solange, que só gemia e dormia o dia todo. No Natal, ninguém deixa a mãe sozinha. Tomei banho, vesti meu melhor vestido, um azul marinho com flores brancas que o Antônio me deu no nosso último aniversário de casamento. Passei perfume. Coloquei meus brincos de pérola. Fui para a sala de espera às 2 da tarde. Sentei na poltrona perto da porta de vidro. E esperei. Vi famílias chegando. Vi idosos chorando de emoção ao verem os filhos. Vi idosos saindo, sendo levados para passar a noite em casa. Até amanhã, Dona Maria. Eles diziam felizes. As horas passaram. O sol se pôs. As luzes da rua acenderam. Às 8 da noite, a enfermeira Joana veio até mim. Seus olhos estavam tristes. Dona Maria. O jantar de Natal vai ser servido agora. Vamos? Eles estão chegando, Joana. Deve ter trânsito. O Ricardo sempre se atrasa. Dona Maria. Ela tocou no meu ombro. Eles não ligaram. Vem comer um pouquinho. Não. Eu bati na mão dela. Eu vou esperar. Eles não fariam isso comigo. Não no Natal. Eu fiquei ali até às 10 da noite. O porteiro da noite, o seu João, me olhava com pena.
Aquela pena foi pior que uma facada. Quando o relógio da parede marcou 11 horas, eu desisti. Levantei devagar, as pernas duras de tanto ficar na mesma posição. O vestido azul parecia pesar 1 tonelada. Tirei os brincos de pérola e guardei no bolso, sentindo o metal frio. Fui para o meu quarto. Deitei na cama e chorei. Mas não foi um choro de gritos. Foi um choro silencioso, quente, que queimava a garganta. Naquele Natal, algo morreu dentro de mim. A Maria ingênua, a Maria que acreditava cegamente no amor incondicional dos filhos, morreu naquela noite. Mas o fundo do poço ainda estava por vir. Foi numa tarde de terça-feira, uns meses depois. Eu estava no jardim, sentada num banco que ficava meio escondido atrás de uma moita de hibiscos. Eu gostava de ficar ali porque era o único lugar onde eu podia ver um pedacinho da rua sem ser vista. Vi o carro do Ricardo estacionar. Ele e a Beatriz desceram, mas eles não entraram pela recepção. Eles ficaram ali fora, no estacionamento, conversando com um homem de terno. O homem tinha uma pasta na mão. Meu coração disparou. Será que era algo sobre a minha saúde? Eu me estiquei, tentando ouvir. O vento estava a meu favor, e eles falavam alto, sem a menor preocupação, achando que eu estava presa lá dentro, babando na frente da TV. "O comprador está pressionando, Ricardo", a Beatriz dizia, a voz estridente. "Ele quer a casa vazia até o fim do mês. A gente precisa vender logo. Aquele dinheiro vai salvar a sua empresa e pagar as minhas dívidas do cartão." "Eu sei, Bia, eu sei", Ricardo respondeu, passando a mão no cabelo, nervoso. "Mas e a procuração? A velha ainda não assinou a procuração total. Só aquela específica para o banco." "A gente dá um jeito", Beatriz bufou. "O advogado disse que se a gente conseguir um laudo de senilidade, a gente pode pedir a curatela. Aí a gente vende tudo sem ela precisar assinar nada." Eu paralisei. Minhas mãos tremiam tanto que tive que segurar no banco de madeira. Laudo de senilidade? Curatela. Eles queriam me declarar louca? Incapaz? Para vender a minha casa? O suor do meu trabalho e do pai deles? "Mas será que cola?" Ricardo perguntou. "Ela não está tão ruim assim." "Ah, Ricardo, deixa de ser frouxo." Beatriz riu, uma risada fria. "Ela passa o dia todo chorando ou olhando para o nada. O médico daqui faz o que a gente pedir se a gente molhar a mão dele. A gente diz que ela está agressiva, que está esquecendo tudo. Quem vai acreditar numa velha de 80 anos abandonada num asilo?" "Ninguém liga para ela, Ricardo. Ninguém. Ninguém liga para ela." A frase ecoou na minha cabeça. Ninguém. "E o dinheiro da venda?" O homem de terno perguntou. "Metade meu, metade da Bia. E a gente separa uma merreca para pagar a mensalidade desse buraco aqui até ela." "Bom, até a natureza seguir seu curso", Ricardo disse. "Até a natureza seguir seu curso." Ele estava falando da minha morte. Meu filho estava planejando como pagar o meu depósito até eu morrer, usando o meu próprio dinheiro. Eles apertaram as mãos, riram e entraram no asilo. Eu fiquei ali, escondida atrás dos hibiscos. O mundo girou. Senti vontade de vomitar. A traição tem um gosto amargo. Gosto de fel. Meus filhos não eram apenas ingratos. Eles eram ladrões. Eles eram cruéis. Eu esperei eles entrarem no prédio e irem procurar por mim no quarto. Quando a enfermeira veio me chamar no jardim dizendo: "Seus filhos chegaram, Dona Maria. Que alegria!" Eu limpei as lágrimas, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de ódio. Eu me levantei daquele banco com uma dificuldade imensa, mas não pela idade, pelo peso da realidade. Entrei na sala de visitas. Eles vieram me abraçar com aqueles sorrisos falsos de hiena. "Mamãe, que saudade!" Beatriz disse, tentando me beijar. Eu virei o rosto. "Oi, mãe. Trouxe uns biscoitos que a senhora gosta." Ricardo estendeu um pacote barato de supermercado. Eu olhei para eles. Olhei fundo nos olhos do Ricardo, depois nos da Beatriz. Pela primeira vez, eu não vi meus bebês. Eu vi 2 estranhos, 2 predadores. "Eu estou cansada", eu disse, com a voz fraca de propósito. "Quero dormir." "Mãe,
A gente precisa que a senhora assine um papelzinho. Ricardo começou tirando uma folha da pasta. É só para atualizar o plano de saúde. Coisa boba. Eu olhei para o papel. Era a procuração. Eles achavam que eu não sabia ler? Que eu não sabia o que era pleno poderes? Minha mão coçou para rasgar aquele papel na cara deles, para gritar, para fazer um escândalo. Mas algo dentro de mim me segurou. Uma voz antiga, talvez a voz do meu marido Antônio, sussurrou: Calma, Maria. Quem age com raiva, erra. Quem age com inteligência, vence. Eu fiz a minha melhor cara de confusa. Deixei a mão tremer mais ainda. Ah, meu filho. Estou sem meus óculos. Minha vista está tão ruim. Hoje não. Minha cabeça dói. Outro dia. Eles se entreolharam, frustrados. Mas, mãe, é urgente. Estou passando mal, eu disse, colocando a mão no peito e fazendo um pequeno drama. Enfermeira. Eles recuaram. Não queriam ter trabalho. Tá bom. A gente volta semana que vem, Beatriz disse, irritada, guardando o papel com violência na bolsa. Eles foram embora resmungando. Eu fiquei ali, sentada, sozinha. Mas algo tinha mudado. A sensação de inutilidade tinha sumido. A vontade de morrer tinha desaparecido. Agora, eu tinha um objetivo. Eu tinha uma missão. Eles achavam que eu era uma velha senil e descartável. Eles achavam que eu não tinha mais cartas na manga. Mal sabiam eles que a casa na aclimação não era o único bem que o Antônio tinha deixado. E mal sabiam eles quem era o meu advogado e o que estava guardado no cofre do banco, que só abria com a minha digital. A leoa não estava morta, ela estava apenas dormindo, e agora ela tinha acordado com fome. A raiva é um combustível curioso. Quando a gente é jovem, ela explode como fogo de palha, queima tudo em volta e apaga rápido. Mas quando a gente tem a minha idade, a raiva é diferente. Ela é como brasa de carvão. Ela queima devagar, lá no fundo, constante, silenciosa e mortalmente quente. Depois daquela tarde no jardim, depois de ouvir da boca dos meus próprios filhos que eu era um estorvo a ser descartado, eu voltei para o quarto. A dona Solange dormia, roncando baixinho. Olhei para o teto manchado de infiltração e, pela primeira vez em meses, não pedi a Deus que me levasse. Pedi a Deus que me desse tempo. Eu precisava de um plano. Eu sabia que não podia confrontá-los de cabeça quente. Eles tinham a força física, eles tinham a liberdade de ir e vir. E pior, eles tinham a narrativa. Se eu gritasse, se eu fizesse um escândalo, eles diriam: Viram? A mamãe está louca, está agressiva. E aí sim, o tal laudo de insanidade sairia num estalar de dedos. Eu precisava ser mais esperta. Eu precisava ser a Maria que ajudou o Antônio a negociar com fornecedores difíceis. A Maria que economizou centavo por centavo para comprar terrenos quando ninguém acreditava na valorização do bairro. Aquela Maria não estava morta. Ela estava apenas hibernando sob camadas de tristeza. A primeira coisa que eu precisava era de comunicação. Eles tinham levado meu celular para consertar no primeiro dia e nunca devolveram. O telefone do corredor era vigiado pelas enfermeiras da recepção, que tinham ordens estritas. Eu descobri depois de avisar o Ricardo se eu ligasse para alguém estranho. Mas eles subestimaram a solidariedade dos humildes. Joana, a enfermeira que sempre me trazia o remédio da pressão com um sorriso, percebeu minha mudança. No dia seguinte, enquanto ela trocava os lençóis da minha cama, eu segurei a mão dela. Joana, minha filha, sussurrei, olhando para a porta para garantir que ninguém ouvia. Você acredita em justiça? Ela parou, segurando o lençol no ar. Olhou nos meus olhos e viu que o brilho opaco da depressão tinha sumido. Viu uma determinação de ferro. Acredito, Dona Maria. Por quê? Meus filhos estão tentando me interditar. Querem vender minha casa e me deixar aqui para morrer. Eu ouvi tudo. Os olhos dela se arregalaram. Ela abriu a boca para falar, mas eu apertei a mão dela. Não diga nada. Só preciso de uma coisa. Preciso fazer uma ligação. Uma única ligação que não passe pela recepção.
Você pode me emprestar seu celular por 5 minutos? Joana hesitou. Ela poderia perder o emprego? Olhou para o corredor, olhou para mim. Ela viu a avó dela em mim? Viu a mãe? Não sei. Só sei que ela tirou o aparelho do bolso do jaleco e me entregou, trêmula. Rápido, Dona Maria. Fico na porta vigiando. Disquei o número que eu sabia de cor há 30 anos. O número do escritório do Dr. Alberto. Alberto não era apenas um advogado, era padrinho de batismo do Ricardo. Era o melhor amigo do meu Antônio. Um homem de 75 anos, mas com uma mente afiada como navalha e uma reputação inquestionável no direito civil. Meus filhos achavam que ele tinha se aposentado, que estava gaga. Eles nem se deram ao trabalho de consultá-lo sobre o inventário do Antônio. Preferiram contratar um amigo do Ricardo, um advogado de porta de cadeia que fazia tudo rápido e mal feito. O telefone tocou 2 vezes. Escritório Dr. Alberto Siqueira. Bom dia. Quero falar com o Alberto. É Maria, viúva do Antônio. A secretária tentou burocratizar, mas eu usei minha voz de comando, aquela que eu usava quando os pedreiros queriam fazer corpo mole na obra da casa. Passe agora, menina. É vida ou morte. Segundos depois, a voz grave e rouca do meu velho amigo encheu meu ouvido. Maria? Meu Deus, onde você se meteu? Estou te ligando há meses. Fui na sua casa, está tudo fechado. O Ricardo disse que você estava viajando para um spa no interior. Spa. Soltei uma risada seca. Alberto, escute bem. Estou num asilo. Eles me abandonaram. E estão planejando me interditar para vender a casa e roubar o dinheiro do fundo soberano. Houve um silêncio pesado do outro lado. Quando Alberto falou, a voz dele tremia de indignação. Eles não sabem do fundo? Não. O Antônio e eu combinamos que aquele dinheiro seria minha segurança. Eles acham que só existe a casa e a pensão do INSS. Eles não sabem das ações, Alberto. Não sabem dos imóveis comerciais no centro. Esse era o meu segredo. O meu poder oculto. O Antônio, sábio como era, sempre desconfiou da ambição desmedida do Ricardo e do consumismo da Beatriz. Anos antes de morrer, ele separou grande parte do patrimônio em investimentos que não entraram no inventário simples que fizemos na época. Estavam em meu nome exclusivo, geridos pelo escritório do Alberto. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar esse asilo inteiro e demitir todo mundo, se eu quisesse. Mas eu nunca toquei nesse dinheiro. Eu vivia da minha aposentadoria simples, porque queria ensinar o valor do trabalho para os meus filhos. Que ironia! Alberto, eu preciso que você venha aqui, mas tem que ser discreto. E preciso de uma coisa. Preciso de um gravador, daqueles pequenos. Vou tirar você daí hoje mesmo, Maria. Vou mandar a polícia. Não, eu cortei. Se você me tirar agora, eles vão dizer que eu fugi. Vão alegar que estou senil. Vão brigar na justiça por anos. Eu quero provar, Alberto. Eu quero que eles assinem a própria sentença. Eu quero ver a cara deles quando a máscara cair. Traga os documentos que provam minha sanidade. Traga um médico de confiança seu para me avaliar em segredo. E traga o gravador. Alberto concordou. Ele entendia. Ele também tinha sido traído por sócios no passado. Ele sabia que a justiça mais doce é aquela que é servida fria e com provas irrefutáveis. Devolvi o celular para Joana. Ela estava pálida. Obrigada, minha filha. Você acabou de salvar uma vida. Nos dias seguintes, a minha atuação foi digna de um Oscar. Quando o Ricardo apareceu, eu fingi estar mais confusa. Perguntei, quem é você? Uma vez, e vi o brilho de satisfação nojenta nos olhos dele. Sou eu, mãe, o Ricardo, o seu filho, ele disse falando alto e devagar, como se falasse com uma criança. Ah, o Ricardinho. Você trouxe seu dever de casa? Ele riu para a enfermeira-chefe. Tá vendo? Ela acha que eu tenho 10 anos. A coisa está feia. Tudo o que ele dizia servia para alimentar a confiança dele. Ele baixou a guarda. Achou que o jogo estava ganho. O doutor Alberto veio me visitar 2 dias depois, num horário de troca de turno, se passando por um primo distante do interior. Joana facilitou a entrada. Em 20 minutos, assinamos papéis, ele me entregou um pequeno gravador digital que parecia uma caneta
e me apresentou ao Dr. Mendes, um psiquiatra forense renomado que entrou com ele. O Dr. Mendes conversou comigo por meia hora, fez testes de memória, de lógica, de raciocínio. No final, ele sorriu e guardou a caneta. Dona Maria, sua cognição é melhor que a minha. A senhora está mais lúcida que qualquer pessoa neste prédio. Vou emitir um laudo técnico blindado, datado de hoje. Se eles aparecerem com qualquer laudo falso posterior, nós derrubamos e processamos o médico deles. Eu tinha a espada e o escudo. Agora, precisava atrair o inimigo para o campo de batalha. O dia do confronto foi uma quinta-feira chuvosa. Exatamente como o dia em que me trouxeram. Ricardo e Beatriz chegaram juntos, acompanhados de um homem baixo, suado e com cara de poucos amigos. Era o tabelião corrupto que eles arranjaram, ou talvez apenas um advogado de quinta categoria com uma procuração pronta. E trouxeram também um médico do próprio asilo, um sujeito que eu já tinha visto maltratando pacientes na ala leste. Eles pediram uma sala privada. A diretora do asilo cedeu o escritório dela. Eu entrei amparada pela Joana. Eu tremia, mas não de medo, de adrenalina. A caneta gravadora estava no bolso do meu cardigã de lã, ligada. Mãe, senta aqui. Beatriz puxou uma cadeira. A gente precisa resolver aquela pendência. O doutor aqui vai te examinar rapidinho e depois a senhora assina uns papéis para a gente cuidar do seu dinheiro, tá bom? Para a senhora não se preocupar com nada. O médico do asilo se aproximou. Nem pegou no meu pulso, nem olhou minhas pupilas. Dona Maria, que dia é hoje? Ele perguntou com tédio. Eu olhei para o nada, babando um pouquinho de propósito. Hoje é dia de fazer bolo de milho? O Antônio gosta de bolo de milho. O médico olhou para o Ricardo e piscou. Quadro clássico de demência senil avançada. Desorientação temporal. Alucinação com parentes falecidos. Posso assinar o laudo de incapacidade agora mesmo. Ótimo. Ricardo esfregou as mãos. E a procuração? O homem de terno colocou o papel na mesa. Como ela não pode assinar conscientemente, a gente usa a digital. Com o laudo médico anexado, a curatela é automática. Vocês assumem o controle total dos bens amanhã mesmo. A casa, a conta no Banco do Brasil, tudo. E quanto vale a casa mesmo? Beatriz perguntou, gananciosa. O comprador ofereceu 1,5 milhão à vista. Ricardo sussurrou, mas o gravador pegou. A gente paga as dívidas, dá 100 mil para a diretora aqui do asilo manter a velha quietinha no quarto dos fundos e divide o resto. Ninguém nunca vai saber. E se ela piorar? Beatriz perguntou, com uma frieza que gelou minha espinha. Se piorar, melhor. Menos gasto. Ricardo riu. Vamos logo, pega o dedo dela. O homem veio com a almofada de tinta. Ele pegou meu polegar direito. Senti a tinta fria e úmida. Senti a pressão dele forçando meu dedo contra o papel que tiraria tudo o que eu construí. Aquele foi o momento. O momento chega. Eu não puxei meu dedo. Deixei eles mancharem meu polegar. Deixei eles pressionarem no papel. Eles sorriram. Pronto! Ricardo exclamou vitorioso. Finalmente, a casa é nossa. Eu levantei a cabeça devagar. Endireitei a coluna. Peguei um lenço de papel que estava na mesa e limpei a tinta do meu dedo com calma, meticulosamente. A mudança na minha postura foi tão drástica que a Beatriz recuou um passo. O ar de velha gagá desapareceu. Meus olhos, antes vagos, agora focavam neles com a intensidade de um farol. A casa nunca será de vocês, eu disse. Minha voz saiu firme, clara, sem nenhum tremor. O português perfeito, a dicção impecável de quem ensinou catecismo por 20 anos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O médico corrupto arregalou os olhos. O quê? Ricardo gaguejou. Mãe? Não me chame de mãe, eu disse, levantando-me da cadeira sem ajuda nenhuma. Uma mãe cria filhos. Eu criei monstros. Ela está tendo um surto de lucidez. O médico tentou justificar, nervoso. Não, doutor. Eu estou tendo um surto de justiça. Enfiei a mão no bolso e tirei a caneta gravadora.
Coloquei-a suavemente sobre a mesa, entre nós. A luzinha vermelha piscava, um pequeno olho acusador. Está tudo gravado. Ricardo ficou branco como cera. Beatriz levou a mão à boca. O suborno ao médico. A confissão de que eu não sou senil, mas que vocês querem forjar o laudo. O plano de venda. A intenção de me deixar apodrecer aqui. Está tudo aqui. Isso não vale nada. É ilegal. O advogado de porta de cadeia gritou. Ah, vale sim, respondi, caminhando até a janela. Especialmente quando acompanhado do laudo verdadeiro que fiz há 2 dias com o Dr. Mendes, perito forense. E claro, com o testemunho do meu advogado, o Dr. Alberto, que deve estar chegando com a viatura da polícia neste exato momento. Como se fosse combinado com o destino, ouviu-se o som de sirenes se aproximando da entrada do asilo. O som subiu, ficando mais alto, mais urgente. Ricardo correu para a janela. É a polícia! Bia, é a polícia! Você chamou a polícia para os seus filhos? Beatriz gritou, chorando lágrimas de crocodilo agora. Mãe, como a senhora pôde? A gente só queria o seu bem. Eu ri, uma risada libertadora. O meu bem? Vocês queriam o meu 1 milhão. Mas adivinhem? Aquele 1 milhão da casa é troco de pão perto do que eu tenho guardado no fundo de investimento que o pai de vocês deixou. Eles pararam. O choque foi físico. Eles cambalearam. Fundo? Ricardo sussurrou. Que fundo? O fundo que eu ia dividir com vocês no meu testamento. O fundo que garantiria a vida dos meus netos. O fundo que agora... Bem, agora vocês nunca verão a cor. A porta do escritório se abriu com estrondo. Dr. Alberto entrou, acompanhado por 2 policiais civis e um oficial de justiça. Dona Maria, Alberto disse com um sorriso orgulhoso. Está tudo pronto. Eu olhei para os meus filhos. Eles pareciam pequenos, encolhidos, patéticos. A vulnerabilidade tinha trocado de lado. Agora, eles eram os que tremiam. Agora, eles eram os que tinham medo do futuro. Prendam-nos, eu disse, com a voz calma de quem pede um café. Tentativa de estelionato, sequestro de incapaz, falsidade ideológica e maus tratos. Tenho as provas. Enquanto o policial algemava o Ricardo, ele começou a chorar. Um choro feio, barulhento. Mãe, mãe, não faz isso. Eu sou seu filho. Eu estava endividado, mãe. Eles iam me matar. Você devia ter me pedido ajuda, Ricardo. Eu disse, sentindo uma pontada de dor no coração, mas mantendo a postura. Eu teria dado minha vida por você, mas você preferiu tentar tirar a minha. Beatriz tentou correr para o corredor, mas a policial feminina a segurou pelo braço. Me solta! Minha mãe é louca. Ela armou tudo isso. Eu caminhei até ela. Fiquei cara a cara com a filha que eu penteei tantas vezes. Eu não estou louca, Beatriz. Pela primeira vez em 82 anos, eu estou perfeitamente sã. Loucura foi ter confiado em quem não tem coração. Eu me virei para o Dr. Alberto. Vamos, Alberto, quero ir para casa, para a minha casa. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Ver eles serem levados no carro da polícia foi apenas o começo da tempestade. A vergonha pública, o processo, a família estilhaçada. Eu sabia que os dias seguintes seriam duros, mas eu não estava mais sozinha naquela cadeira de plástico. Eu estava de pé. E de pé, eu enfrentaria qualquer coisa. Eu saí do escritório da diretora, passando pelas enfermeiras que assistiam a tudo de boca aberta. A diretora do asilo tinha sumido, provavelmente fugindo pelos fundos ao ver a polícia. Mas Alberto já tinha mandado emitir o mandado para ela também. Joana estava no corredor. Ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Parei na frente dela. Arrume suas coisas, Joana. O quê? Eu fui demitida? Ela perguntou assustada. Não, você foi contratada. Vou precisar de uma enfermeira particular na minha casa. Pago o triplo do que você ganha nesse buraco. E lá, você vai ser tratada como gente. Ela me abraçou. Aquele foi o primeiro abraço verdadeiro que recebi em 8 meses.
Saí pela porta da frente do Lar Doce Viver. O ar lá fora tinha cheiro de chuva, cheiro de terra molhada, mas para mim tinha cheiro de liberdade. Entrei no carro blindado do Alberto. Olhei pelo vidro escuro e vi meus filhos sendo colocados na viatura. Doeu? Claro que doeu. É uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. É como se cortassem um pedaço da sua carne. Mas a dignidade é um remédio poderoso. Ela não cura a dor, mas ajuda a gente a caminhar com a cabeça erguida, mesmo sangrando. Para onde agora, Maria? Alberto perguntou, ligando o motor. Para a delegacia, Alberto. Vamos registrar o boletim de ocorrência. E depois? Depois me leve para comer um pedaço de bolo de milho. Estou morrendo de fome. O carro arrancou. Eu não olhei para trás. O asilo ficou no retrovisor, ficando menor, até desaparecer. Mas a história não terminava ali. Meus filhos iam lutar. Eles contratariam advogados. A família inteira, tios, primos, iam me julgar. Como uma mãe manda os filhos para a cadeia? Eu já podia ouvir os sussurros, mas eles não sabiam. Eles não sabiam que a Dona Maria Boazinha tinha ficado naquele quarto bege. Quem estava voltando para a aclimação era uma nova mulher. E ela não ia aceitar desaforo de mais ninguém. Voltar para casa não foi o conto de fadas que a gente vê em novela. Quando o carro do Alberto estacionou na frente do meu sobrado, já era noite fechada. A rua estava silenciosa. A primeira coisa que meus olhos buscaram foi o portão. E lá estava ela, a placa. Vende-se. Letras garrafais, vermelhas, gritando para o bairro inteiro que a minha vida estava em liquidação. Desci do carro com a ajuda da Joana. Minhas pernas doíam, mas minhas mãos tinham uma força que eu desconhecia. Caminhei até o portão. Agarrei aquela placa de plástico corrugado. Puxei. O arame resistiu por um segundo, cortando meu dedo de leve, mas eu puxei com raiva, com fúria. A placa se soltou com um estalo seco. Joguei-a no chão e pisei em cima. 1, 2, 3 vezes. O barulho do plástico quebrando sob o meu sapato ortopédico foi a melhor música que ouvi em anos. Bem-vinda de volta, Maria, Alberto disse, abrindo o portão com a chave mestra que ele tinha recuperado da imobiliária naquela mesma tarde. Entrar na minha casa foi um choque. O cheiro. Não tinha cheiro de café, nem de cera, nem das minhas flores. Tinha cheiro de lugar fechado, cheiro de abandono. Acendemos as luzes. Minha sala estava irreconhecível. Meus tapetes persas tinham sumido. A cristaleira, que foi da minha avó, estava vazia. Eles tinham vendido tudo o que podiam carregar rápido. Joana olhou ao redor, assustada com o vazio. Não se preocupe, Joana, eu disse, passando a mão sobre a mesa empoeirada. As coisas a gente compra de novo. O importante é que as paredes são minhas, o teto é meu e a liberdade é minha. Aquela primeira noite foi difícil. Dormi no meu quarto, mas o colchão parecia estranho sem os meus lençóis de algodão egípcio que a Beatriz certamente levou. Mas eu dormi. Sem o barulho de outros idosos tossindo. Sem a luz do corredor do asilo entrando pela fresta da porta. Dormi o sono dos justos. O verdadeiro inferno começou na manhã seguinte. A notícia da prisão do Ricardo e da condução coercitiva da Beatriz se espalhou como pólvora. O telefone fixo, que Alberto mandou religar imediatamente, começou a tocar às 7 da manhã. Era a Célia, minha cunhada, irmã do Antônio. Uma mulher que nunca me visitou no asilo, que nunca me ligou em 8 meses. Maria, você enlouqueceu? Ela gritou, sem nem dar bom dia. O Ricardo me ligou da delegacia, aos prantos. Você colocou seu próprio filho na cadeia? Onde já se viu isso? Mãe é para perdoar, Maria. Mãe é sagrada. Você vai destruir a vida dos seus filhos por causa de dinheiro? Eu segurei o telefone, ouvindo aquela ladainha hipócrita. Antigamente, a Maria Velha teria chorado. Teria pedido desculpas. Teria corrido para retirar a queixa. Mas eu respirei fundo. Olhei para a Joana, que preparava um café fresco na cozinha, cantarolando. Célia. Minha voz saiu gelada.
onde você estava no Natal. O quê? Ela gaguejou. Eu perguntei onde você estava no dia 25 de dezembro, porque eu estava sentada numa cadeira de plástico, olhando para uma porta, esperando alguém que nunca veio. Você sabia que eles me puseram lá? O Ricardo disse que era temporário, que você estava precisando de cuidados médicos. Mentira. Você sabia. Todos vocês sabiam. E acharam conveniente. Acharam que a velha chata estava guardada e que o problema não era de vocês. Agora, Célia, escute bem. O Ricardo não está preso por minha causa. Ele está preso porque cometeu crimes. Ele roubou, falsificou e sequestrou. Se você está com tanta pena dele, contrate um advogado com o seu dinheiro. Porque do meu, ele não vê nem mais um centavo. Bati o telefone no gancho com tanta força que o aparelho quase quebrou. Desliguei o fio da tomada. A paz reinou novamente. Os dias seguintes foram de reconstrução. Contratei uma equipe de limpeza. Mandei pintar as paredes de cores novas. O bege saiu, entrou o branco gelo, o amarelo claro. Comprei móveis novos, modernos. Nada de móveis de velha. Comprei uma poltrona de massagem elétrica que custou uma fortuna e ri sozinha enquanto usava. Mas a batalha final ainda estava por vir. A audiência de custódia e depois o processo civil de indignidade. Meus filhos foram soltos sob fiança. Claro, crimes de colarinho branco, réus primários. Mas eles não podiam se aproximar de mim. A medida protetiva era clara, 500 metros de distância. No entanto, a lei exige confrontos. Tivemos uma reunião de conciliação no escritório do Alberto 30 dias depois. Eles entraram na sala de cabeça baixa. Ricardo estava magro, a barba por fazer. Beatriz parecia envelhecida 10 anos, sem a maquiagem cara e as roupas de grife. Eles sentaram do outro lado da mesa de mogno. Não ousaram me olhar nos olhos. O advogado deles, um sujeito diferente daquele porta de cadeia, tentou falar manso. Dona Maria, veja bem. Foi tudo um mal-entendido familiar. O amor entre mãe e filhos deve prevalecer. Eles estão arrependidos. Eles querem propor um acordo. Eles devolvem a gestão dos bens para a senhora e a senhora retira as queixas criminais. Assim, ninguém sai prejudicado. Eu olhei para o Alberto. Ele apenas assentiu, me dando a palavra. Ninguém sai prejudicado? Perguntei. Doutor, o senhor sabe o que é passar a noite ouvindo gritos de demência num quarto frio, sabendo que você tem uma casa vazia? O senhor sabe o que é sentir fome de afeto? Mãe, por favor. Ricardo soluçou. Eu perdi meu emprego. A notícia saiu no jornal. Ninguém quer me contratar. A Bia está sendo processada pelo banco. A gente vai perder os apartamentos onde moramos. A gente vai para a rua, mãe. A rua é um lugar difícil, não é, meu filho? Respondi, sem alterar o tom de voz. Mas vocês são jovens, têm saúde, têm 2 braços e 2 pernas. Eu, com 82 anos, fui jogada fora. Vocês, com 40 e 50, podem recomeçar. Abri a pasta que estava na minha frente. Tirei um documento recém-impresso. Isso aqui é o meu Novo Testamento. Eles levantaram a cabeça, esperançosos. A ganância é uma doença incurável. Eles acharam que, no final, eu ia fraquejar. Neste documento, eu invoco a cláusula de deserdação por indignidade, conforme o artigo 814 do Código Civil. Vocês tentaram me interditar fraudulentamente. Vocês me abandonaram em situação de vulnerabilidade. Existem provas, gravações e testemunhas. Vocês não são mais meus herdeiros. O silêncio na sala foi quebrado pelo grito da Beatriz. A senhora não pode fazer isso. É nosso direito. É herança do papai. A herança do pai de vocês, continuei, implacável, foi o amor, a educação e as oportunidades que demos a vida inteira. E vocês jogaram tudo no lixo. O dinheiro? O dinheiro é meu. E sabem o que vou fazer com ele? Eles me olharam aterrorizados. Vou gastar. Vou viajar com a Joana. Vou reformar a casa. E a maior parte, o fundo soberano que vocês tanto queriam. Já transferi a titularidade para uma fundação que estou criando.
uma fundação para dar assistência jurídica a idosos vítimas de violência patrimonial. O dinheiro que vocês queriam roubar vai servir para colocar na cadeia gente como vocês. Ricardo esmurrou a mesa. O segurança do prédio entrou na sala imediatamente. Você é uma velha vingativa, ele gritou, sendo segurado pelo segurança. Você vai morrer sozinha. Eu me levantei, caminhei até ele. Ele parou de se debater. Ficamos a 1 palmo de distância. Não, Ricardo, eu não vou morrer sozinha. Eu tenho a Joana, tenho o Alberto, tenho meus vizinhos que vieram me trazer bolo ontem. Tenho a minha dignidade. Quem vai morrer sozinho, amargo e pobre, é você. Porque você escolheu amar coisas e usar pessoas. E quando as coisas acabam, não sobra ninguém. Saí daquela sala e senti um peso de 1000 quilos sair das minhas costas. Doeu? Ah, como doeu! Ver seu filho ser arrastado para fora aos gritos é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça. Mas às vezes, a gente precisa amputar um membro para salvar o corpo. Eu amputei o meu passado para salvar o meu futuro. 6 meses se passaram desde aquele dia. Hoje, minha casa está viva de novo. O jardim está florido. As hortênsias que o Antônio amava estão mais azuis do que nunca. Joana mora comigo agora. Ela não é minha empregada, é minha companheira de casa. Eu pago o salário dela, pago a faculdade de enfermagem que ela queria terminar. Ela me chama de Dona Maria, mas o carinho é de neta. Meus netos. Essa é a parte triste. A Beatriz proibiu eles de me verem. Dizem que sou o monstro que destruiu a família. Eu sofro com isso. Mando presentes que voltam, mando cartas que não são lidas. Mas eu tenho fé. Eles vão crescer. Um dia, eles vão saber a verdade. E a porta da minha casa estará sempre aberta para eles. Só para eles. Ontem, recebi a notícia de que o Ricardo foi condenado. 3 anos. Vai cumprir em regime aberto, prestar serviços comunitários. A justiça dos homens é falha, é branda, mas a justiça da vida. Ah, essa é implacável. Ele perdeu a reputação, perdeu os amigos, perdeu o crédito na praça. Vive de favor na casa da sogra. Eu estou sentada agora na minha varanda. O sol da tarde bate no meu rosto. Tenho um chá quente na mão e um livro no colo. Muitos me julgam. Dizem que fui dura demais, que sangue é sangue. Mas eu aprendi, da maneira mais dolorosa possível, que sangue é apenas biologia. Família é quem cuida. Família é quem respeita. Família é quem fica quando a tempestade chega, e não quem te joga na chuva para não se molhar. Eu não sou uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. E se a minha história servir para abrir os olhos de um único idoso que está assinando papéis sem ler, ou de um único filho que está pensando em esquecer os pais num asilo, então todo o meu sofrimento valeu a pena. O amor não deve ser cego. O amor deve ser justo. E a primeira pessoa que a gente tem que amar até o último suspiro é a gente mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Sei que não é uma história fácil. Talvez você esteja julgando minha atitude. Talvez esteja aplaudindo. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Tem muita gente sofrendo em silêncio que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo no grupo da família com seus amigos. Às vezes, compartilhar um vídeo é uma forma de mandar um recado, de abrir os olhos de alguém. E comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Você teria perdoado e devolvido o dinheiro? Ou faria exatamente o que eu fiz? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e proteja suas famílias.